Olá, bom Olá, dia! Bom dia, tudo bom aí? Tudo ótimo. Por aqui o tempo melhorou. Então, assim, agora é só aproveitar. E vocês, como é que estão aí? Tudo bem, tudo você está bem? conseguindo ouvir e ver a gente direitinho? Tô sim, tô sim. E vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Eu coloquei até Sim, o fone para melhorar aqui. legal. Que bom que vocês vieram. Agradeço o convite. É muito bom tê-los por aqui. Imagina, a gente que agradece. As pessoas que estão aqui no Instagram estão muito curiosas para saber mais de vocês, mais da jornada das crianças e também, principalmente, como trabalhar remotamente pelo mundo, que eu acho que é a maior dúvida, né? Como manter-se viajando por aí. Bem, eu também vou me apresentar, já que é o nosso primeiro encontro aqui, como live no Ao Instagram. vivo, É, tivemos bem, vários offline, né? é verdade, sim, sim, sim. Eu sou a Priscila, a família Ases a Bordo me conhece, eu trabalho como orientadora educacional e mentora para famílias que querem ser livres. Livres para ser, livres para aprender aquilo que elas desejam, da maneira que desejam, né? Livres para viajar pelo mundo e aprender com a vida. Eu acho que é isso. Eu sempre busco atuar por meio de métodos ativos e criativos de educação, com a intenção de fazer com que esses estudantes possam aguçar a curiosidade deles, partindo sempre da essência criativa. A família Ases a Bordo teve um percurso incrível conosco e eu vou pedir para que eles se apresentem. Legal, eu sou a Ana, Eu sou o André. nós somos os Ases a bordo, Ases porque nós quatro começamos com a letra A, A gente tem dois filhos, né? O Alex e a Alice, o Alex de 12 e a Alice de 9 anos. e daí a gente brincava que nós éramos os Ases do baralho, uma quadra de Quatro Ases, e virou os Ases a bordo a partir do momento que a gente começou a viajar e principalmente documentar as nossas viagens. A gente começou com o projeto em 2014, a Alice já tinha 3 anos e o Alex, ele tinha já uns 7, né? Por aí. E a partir desse, Seis. a partir desse ano, a gente começou a postar no YouTube as nossas viagens e, e as pessoas começaram a se inspirar, a perguntar mais como é que era, como é que a gente fazia, dicas para viajar com crianças. Então, a partir disso, a gente começou a postar todos os domingos, né? Nós somos uma família que já viajava muito antes das crianças nascerem. Eu e o André, a gente brinca que a gente fez um pacto no casamento que pelo menos uma vez por ano a gente ia fazer uma viagem grande para internacional e uma viagem mais curtinha nacional. Então a gente tinha esse pacto desde que a gente casou. Porque a gente viajava já bastante antes, mas normalmente já depois vem as questões de casa, quando você casa, mais custos e tal. Falou, não, mas a gente vai manter essa prioridade de sempre viajar, né? Que é uma coisa que nós dois amamos muito fazer. Então, desde que as crianças nasceram também, ainda continuou a nossa prioridade, mesmo com filhos, e a gente queria mostrar para as pessoas que não era difícil. Era só... É trabalhoso, mas é possível. Sim. E os benefícios para eles são imensuráveis, assim, de viajar, você aprende muita coisa que dentro da sala de aula você não aprende normalmente. Né? A gente brinca que viajando as crianças aprendem 3D e na escola elas aprendem 2D. É verdade, é verdade. Uma coisa que me perguntaram muito é como aconteceu isso tudo, o que motivou vocês? Aí vocês disseram que vocês já viajavam antes, mas como que vocês descobriram que era possível manter-se viajando com as crianças em idade escolar? No começo, antes da volta ao mundo, a gente sempre aproveitou férias, feriado, emendava, por exemplo, tem um feriadinho ali, então vamos pegar e aproveitar. As crianças sempre foram muito bem na escola, a gente nunca teve problema com isso. Então, eles, se perdesse uma, duas aulas, a gente tinha um combinado com eles que eles iam recuperar, mas que aí a gente aproveitava os períodos de... Sempre dava aquela emendadinha, né? Famosa. Puxava mais uma semana, duas. Mas assim, sendo bem honesto, isso nunca fez muita falta
no estudo deles, e sempre, na verdade, a gente entende que isso acrescentou muito mais para eles do que, tipo, se tivesse só na escola, né? Eu acho que complementa. E a gente percebeu ao longo do processo todo que quanto mais novo, né, a criança, quanto mais novinha, mais fácil é, porque é mais fácil de não ter tanta coisa para repor depois quando sai e perde um período grande de aula. E também porque a gente, acho que a mobilidade é mais tranquila, né? Não vai sentir tanta falta de amigo. Se bem que em viagens curtas não tinha esse problema, né? Mas quando foi a nossa longa, que daí teve... Que daí teve essa questão na volta ao mundo, né? E Mas aí vocês... Pode falar, Pri. E vocês, como que vocês encontraram maneiras de manter as crianças estudando? Foi uma das perguntas que fizeram. Como é que vocês encontraram escolas que pudessem te dar esse suporte? Ou, enfim, orientadores específicos? Como é que surgiu esse tipo de pesquisa? Como é que vocês descobriram? Então, na verdade, quando a gente estava aqui no Brasil, antes da nossa grande viagem, as crianças estavam numa escola que a gente acredita ter sido muito parceira nesse sentido. Eles enxergavam que quando eles voltavam muito mais felizes, muito mais espertos, muito mais inteligentes, muito mais antenados, sociáveis. Eles viam muito o benefício disso. Então, nunca foi um empecilho para eles, eles sempre facilitaram isso para a gente. Então, a gente até tem um post lá no blog, como viajar com seus filhos em época escolar, que tem várias dicas lá. E uma delas é você avisar a escola com uma antecedência grande, porque daí eles conseguem, inclusive, se possível, te mandar o material para você, se for muito longo o período que você vai ficar fora, ausente, você vai fazendo junto com as crianças na viagem. A gente sempre tentou evitar a época de prova, né? Quando tinham avaliações, então, nesse período a gente tentou manter na escola normal. E no caso só de aulas normais, a gente, quando eles tinham alguma dúvida, a gente explicava em casa mesmo. Até os professores sempre foram muito bacanas, muito parceiros, nunca teve problema nenhum, né? Então eu acho que a escolha da escola aí faz, a escola física, né? Se a criança tiver, fez uma diferença grande na nossa jornada aqui. E durante a volta ao mundo, então para quem não sabe, a nossa história foi assim, aí em 2019, a gente decidiu que a gente queria tirar um ano viajando com as crianças, dando uma volta ao mundo em 365 dias. E para isso acontecer, eles teriam que parar de ir para a escola física e o homeschooling foi a nossa opção. A princípio, a gente não tinha muito certeza se a gente ia seguir na educação tradicional, com o livro, com a apostila, porque a gente tinha já tido muito essa experiência em viagens pequenas e pontuais, de que a gente aprende muito mais na vivência, né? Vivendo o que que está acontecendo no país, na cultura e tudo mais. Então a gente queria muito fazer um híbrido, porque a gente acreditava que talvez na volta eles quisessem voltar, e que foi o que aconteceu, eles quiseram voltar para uma escola presencial normal. Então a gente fez, na verdade foi você que nos orientou nesse sentido, a gente fez um mix. A gente, de segundas a quintas, a gente dava aula para eles com apostilas e com muitos recursos da internet, né? Porque a gente quis sair muito dos livros. E na sexta-feira a gente fazia o dia do que a gente estava vivendo ali no... Que a gente chamou, né, na época, de o Projeto Conlara. A gente fez várias pesquisas antes da viagem para ver qual a escola que a gente ia... Porque no Brasil, eu não sei como é que tá hoje, porque estavam votando a questão de homeschooling ser oficializado ou não, né? Você que deve saber muito mais que a gente já. Mas na época que a gente estava saindo, não tinha nenhuma escola que podia fornecer isso. Então a gente pesquisou, a gente gostou muito do projeto da Conlara, que cabia bem esse híbrido que a gente estava imaginando, né? Então as crianças foram matriculadas numa escola que é em Michigan, né? E aí a gente tinha o apoio seu e da Isabel, que estava em Portugal.
Então, a gente pôde definir junto qual seria o método que a gente achava ideal. Isso a gente achou muito bacana. E a gente gostou muito da filosofia da Conlara por ter esse esquema do projeto ser muito parecido com o que a criança vai encontrar na vida real, né? De você fazer uma pesquisa, de você ir atrás, fazer um planejamento, a mentoria, e daí depois buscar os recursos. Então, apresentar o projeto. Todo o ciclo de aprendizagem assim bateu muito com o que a gente já acreditava que seria o ideal e que toda escola tradicional deveria focar, né? Sim, Mas sim. não acontece. Então a gente ficou muito feliz quando a gente encontrou isso, porque fazia todo sentido pra gente. Atendeu as necessidades, né? O dia da Conlara lá na viagem era o dia mais feliz. Era o dia mais feliz, né? Para quem não sabe, a família Ases a Bordo, eles optaram por escolher uma escola estrangeira para acompanhá-los no percurso que eles estiveram fora. Nesse caso foi a Conlara School, que é onde eu também atuo como orientadora educacional. Foi muito interessante quando vocês chegaram, porque as crianças, né? A Alice é muito criativa, ela tem um potencial imaginativo incrível. E Alex, ele é incrível, ele é um líder nato, né? Super inteligente, um menino super curioso. Eles fizeram assim, eles buscaram aliar aquilo que eles já queriam manter da escola, porque eles acreditavam, né, que as crianças voltariam no outro ano para a escola tradicional. Então, não foi uma família que seguiu totalmente livre no processo de aprendizado. Eles utilizaram ali o conteúdo da escola que eles já estavam antes e também se mantiveram fazendo uma grande sugestão que a Conlara dá, que é o círculo completo de aprendizado. O círculo completo de aprendizado, ele passa por todas as etapas de uma pesquisa. É muito interessante, porque uma criança tão jovem quanto a Alice, ela já consegue fazer ali uma chuva de ideias do que ela está interessada, juntar o material de pesquisa junto com a família que ela quer, colocar de fato o projeto, os planos que ela fez em ação. E depois eles fazem uma apresentação para mostrar tudo o que eles aprenderam. Eu lembro que a Alice fez um trabalho sobre girafas. Uma das coisas que ela fez que chamou muita atenção, ela fez encenação, ela fez também um processo de apresentação em PowerPoint. E no final, os próprios pais, o André e aqui a Ana, perguntavam, não numa espécie de desafio, mas numa espécie de tentar puxar mais conteúdo deles possível, e as crianças estavam ali num posicionamento muito interessante, né? Incorporadas daquele conteúdo. Você pode contar um pouquinho mais desse processo? Então, você? Então, na verdade, assim, cada país que a gente parava, a gente fazia um processo, digamos, um pouco menor desses, mas era mais ou menos isso. Fazer uma pesquisa, a gente chegou na Nova Zelândia, por exemplo. E aí eles faziam pesquisa sobre os animais, sobre o país, sobre a cultura. Então tinha todo esse processo. Aí, né, sobre a religião dos países, que a gente passou pela Malásia, pela Tailândia. Então tinham várias religiões diferentes que eles foram conhecendo. Eles aprenderam Israel, sobre o budismo, depois Emirados a gente foi para Dubai, eles aprenderam também sobre o islamismo, e assim foram indo também. Então, cada um desses países a gente fazia um mini projeto, vamos dizer assim. E aí a gente falou assim, agora vocês podem escolher alguma coisa que vocês gostam para fazer o projeto grande, que era além desse, né? Então, a Alice gostou muito quando a gente fez o safari na África do Sul. Adorou as girafas, então ela quis fazer sobre girafas. E o Alex, vidrado em videogame, quis fazer sobre videogame. Foi em Roma, por coincidência, a gente conheceu, a gente tinha do lado da nossa casa um museu do videogame, onde tinha videogames desde o início da história, né? Então a gente foi visitar o museu e fez todo o trabalho de pesquisa lá e na internet. Então eles fizeram essa pesquisa, foi uma pesquisa de campo, depois eles foram buscar na internet. A própria Alice com o nosso guia que fez o nosso safari, daí ela pegou o e-mail do guia, quando ela tinha alguma dúvida para perguntar para ele. Direto.
Então ele virou o mentor dela também. Então foi muito legal. Então, e aí a gente quis fazer, eles fizeram essa apresentação e a gente quis fazer como se eles estivessem fazendo uma apresentação de verdade e a gente tentar puxar alguma coisa a mais deles, assim, porque como acontece na vida real, você vai fazer um pitch de qualquer coisa, as pessoas vão fazer perguntas, né? Então, para que eles Sim. estejam preparados para isso, para não, chega, apresentei, acabou, não. As pessoas ficam curiosas e gostam do teu conteúdo, querem saber mais. Então, para estarem Sim. confortáveis para isso, digamos, na vida real depois, aprender que isso vai acontecer, que não seja uma novidade, que eles não tomem um susto com relação a isso, né? Ai, foi muito interessante. Eles estavam muito à vontade. Eu acho que o fato de vivenciarem cada etapa ali do processo de aprendizagem fez com que eles estivessem seguros ali em apresentação. Depois enviaram para mim, eu pude fazer várias contribuições. Eu não esqueço as curiosidades sobre a língua escura da girafa, os diferentes videogames e a evolução, como o Alex ele mostrou durante todo o processo dele de pesquisa. Isso foi apenas uma das partes, né, dos projetos que eles citaram, mas foi uma coisa super interessante porque a gente pôde partilhar com os outros estudantes da escola também. Uma coisa que as pessoas me perguntaram muito por aqui é como vocês geriam esse tempo do estudo tradicional, do material do conteúdo comum, né, da escola, da Base Nacional Curricular Comum, no período de viagem de vocês. A gente, por causa do da nossa mudança constante de países, a gente viajou para 16 países nesse um ano inteiro, né? A gente precisava de um material que fosse compacto. Então a gente acabou escolhendo levar as apostilas da escola nova, que o Alex, a escola antiga dele, ele ia até o quinto ano. Então, na volta, ele iria para uma escola nova e a gente já quis ambientar ele também no novo material. Então, a gente acabou levando as apostilas, que para a gente foi muito tranquilo, porque elas eram bimestrais. Então, no começo, a gente estava com uma mala inteira cheia de apostila física. A gente teve, a princípio, a vontade de levar só os PDFs e que o ensino fosse só no computador. Mas aí a gente conversou com tanto as duas escolas e a gente achava que eles precisavam, ainda estavam na fase, a Alice principalmente ainda tinha acabado de ser alfabetizada, precisava escrever, precisava ler mesmo, e a gente não queria muito tempo de tela, porque eles já iam querer jogar joguinhos, então ia ficar tudo muita tela o dia inteiro. Então a gente levou as apostilas, fez esse sacrifício, mas a cada bimestre a gente se livrava de um par, né? Que era uma de livro didático e a outra de atividades. Aí a gente dividiu as matérias conforme as aptidões aqui, mais ou menos. Eu fiquei com português, inglês e ciências e o André ficou com história, geografia e matemática. Educação física foi um híbrido a gente aproveitava todos os passeios, atividades que a gente fazia para fazer algum tipo de atividade física. Né? E artes foi mais pro meu lado, eu acho, até um pouco. Então, meio que a gente fez um pouquinho junto. Mas enquanto o Alex estava, a gente pegou só o período da manhã para trabalhar com eles, como na verdade era o que eles tinham na escola tradicional, mas num horário mais reduzido, a gente estudava das 9 ao meio-dia. Porque quando você tá 1 a 1, você consegue aproveitar muito mais, né? Não tem toda aquela bagunça da sala inteira para colocar em ordem. Então, a gente fez... e a gente fazia de segunda a quinta, enquanto o Alex estava comigo, a Alice estava com o André, depois fazia um break e trocava os subjects. Assim, eu achava isso super interessante, porque mesmo durante todo o processo de viagem, poucas vezes vocês saíram desse ritmo, né? Algumas vezes vocês estavam num hotel, num lugar diferente, a gente marcava nossos encontros, mas vocês sempre tentavam manter esse ritmo, que também é muito interessante para as crianças, porque todas as mudanças acabam atrapalhando um pouco. Se você mantém um ritmo, eles entendem que naquele horário específico eles vão estar ali com vocês, tendo aquele ensino ou aquela experimentação, eles ficam mais à vontade, o ritmo do dia flui melhor. Uma outra coisa que me chamou muita atenção
foi o apego que vocês estavam e o receio de não conseguir, né, instruir aquele conteúdo. Vocês lembram disso? Sim. E o poder que vocês foram ganhando ao longo do processo, quando vocês estavam do ladinho das crianças e viam que elas realmente aprendiam. A gente ficou meio inseguro, né? Porque, assim, por exemplo, eu peguei matemática, tinha coisa ali que da Alice era mais tranquilo, mas do Alex já começa a ficar mais difícil, coisa que talvez a gente nem lembrava mais. Que estava praticamente estudando junto com ele, né? Mas aos poucos a gente vai ganhando confiança, vai buscando, porque hoje tem muito recurso na internet também, né? Sim. A Fri deu uma lista gigantesca, muito legal pra gente. De material. Vários recursos, vídeos no YouTube, sites bacanas. Salvou a gente algumas vezes. Nossa, Sim. a Khan Academy, lembra? Sim. A gente vai buscando adequar a necessidade que a família está na hora. Então, por exemplo, se a família está com uma certa dificuldade para instruir o conteúdo de matemática específico, se eles escolheram trabalhar com o conteúdo da base, a gente vai encontrar ali recursos que possam ajudar enquanto eles estão em movimento, né? Seja um site, seja um livro, algo que possa suprir a necessidade dessa família nesse período. Mas a melhor parte mesmo foi quando vocês viram que as coisas estavam no mundo, que os livros, na verdade, era algo que vocês queriam acompanhar por uma preocupação futura, mas que tudo que estava ali vocês podiam experimentar. Sim, exatamente. A gente tinha até essa flexibilidade, né? Porque é bom, assim, a gente queria ter uma rotina, mas como a gente estava fazendo uma viagem, estava tendo uma experiência diferente, a gente queria, assim, ter a flexibilidade. Então, às vezes, por exemplo, casava de ter um passeio que só dava para ir na terça-feira de manhã. Aí, ok, criança, a gente vai na terça-feira de manhã, mas sábado a gente vai repor, tá bom? Tá bom. Porque a gente não precisava seguir, assim, 100%, né? Claro que a gente tentava manter, mas a gente tinha essa flexibilidade de poder aproveitar o momento e o lugar que a gente estava também, né? Então, isso era muito importante, porque não adianta a gente pegar, fazer uma viagem dessas e ficar dentro de casa o dia inteiro. Então, a gente tinha de aproveitar os recursos que tinha em cada um dos lugares. Então, a gente, à tarde, a gente trabalhava, mas a gente também fazia passeios, finais de semana, para conhecer outros lugares a gente tentava concentrar os passeios sexta, sábado e domingo para a nossa semana de segunda a quinta render. Então, enquanto à tarde a gente estava trabalhando no nosso trabalho remoto, né? As crianças estavam fazendo lição de casa e depois que eles acabavam a lição de casa, eles tinham um tempinho deles de brincar com o que às vezes tinha na casa. Algumas casas que a gente passou tinham brinquedos, aí tinham livros, ou às vezes era eles mesmos, no Alex no videogame, que ele levou um videogame portátil dele, que ele ama de paixão. E a Alice levou Barbie, e assim foi indo. Eles estão à tarde, enquanto a gente estava trabalhando, eles tinham esse período aí de... Um período livre dele. E a gente tentava concentrar os passeios finais de semana, mas nem sempre dava certo. E aí sempre tentava encaixar alguma coisa, às vezes final do dia, um passeio na praia, um passeio em algum lugar, ou vamos fazer alguma atividade fora de casa para poder também aproveitar esse lugar que a gente estava, né? Então, o William, ele está perguntando aqui, no horário de 9 às 12, eles não trabalhavam no Projeto com Lara? Em quais horários eles trabalhavam no Projeto com Lara? Na sexta-feira era o dia do Projeto com Lara, daí era o dia que eles pesquisaram só o tema que eles escolheram, né? Para produzir, pesquisar e cada fase... Essa foi a maneira que a Ana e que o André escolheram para trabalhar, né? Eles de segunda a sexta eles trabalhavam aquele conteúdo que a gente pode chamar de mais tradicional mesmo, com as apostilas, fazendo atividade e tudo mais. Isso. E na sexta-feira era o dia de segunda a quinta, isso. Na sexta era o dia do projeto, que era o dia da pesquisa, em que eles mas podiam... isso, né, Pri, você sabe mais do que a gente. Cada um faz o seu, né? Exato, então, exato. Tem muita gente que não quis pegar livro nenhum e tudo bem. E isso aí, né? E assim, o projeto eles gostavam muito de fazer. Então, às vezes, eles tinham matérias que não tinha lição de casa
e durante, então, vamos pegar e vamos fazer a lição de casa, então faz mais uma pesquisa do seu projeto, vamos adiantar alguma coisa. Então, durante a semana, às vezes acontecia isso também, né? E tinha essa pesquisa de cada país que eles chegavam, eles tinham que mostrar pra gente, dar uma lecture, né, uma palestrinha pra gente de o que tinha naquele país de legal, como O que eles aprenderam, o que eles né? aprenderam. Absorver. De animais, de comida, até de Vegetação, passeios. clima. Exatamente. Até de passeios que eles queriam fazer, né? Quando a gente estava na Tailândia, eles queriam muito ver os elefantes, né? Então, não foi uma... Não foi uma boa experiência, mas... Não foi? Não. A gente vai trazer isso também porque é legal a pergunta que fizeram. Mas para deixar claro, é possível trabalhar aquele conteúdo que estão nos livros por meio de projetos também, por meio da livre aprendizagem, da experimentação, não apenas pela apostila. Mas é a maneira que cada família se sente segura. Uma coisa que a gente faz na escola, na Conlara, e também com os meus estudantes particulares, é exatamente atender a necessidade dessa família. Não adianta eu chegar para uma família e falar, olha, a gente vai trabalhar esse conteúdo de uma maneira livre. A família ela vai ganhando esse potencial, ela vai desenvolvendo isso ao longo do período. No fim das contas, vocês já estavam fazendo tudo praticamente sem os livros, sem as apostilas, né? Vocês ganharam tanta autonomia, as crianças já sabiam fazer as próprias pesquisas, já estavam ali toda preparadas para lidar com esse conhecimento, né? De uma outra maneira. Mas também é um processo de formação. Sim, a gente no Panamá acabou a última apostila, a gente fez a dança da apostila, porque a gente não aguentava mais, nem eles, nem a gente. Mas é engraçado que isso, realmente, eles vão ganhando uma certa autonomia. Chegou uma hora na viagem que, por exemplo, algumas matérias que eram mais simples, por exemplo, história, geografia, eles podiam, a gente às vezes podia trabalhar junto e eles estavam lendo, estudando no nosso lado de manhã, no horário de aula, perguntava algumas dúvidas, mas que já não precisava da gente estar em cima o tempo inteiro, falando, vamos ler, lê você, lê. Não, leia, qualquer dúvida eu estou aqui do lado, você me pergunta. Então, eles também foram ganhando essa autonomia ao longo da viagem. Chegou no final, já algumas matérias se faziam praticamente sozinhos. Sim, sim. E o William ainda perguntou se vocês conseguiam relacionar o aprendizado das apostilas com projetos. Sim. Muitas coisas, inclusive, que estavam na apostila, eles tinham o poder de ir visitar, né, a história, muitos conteúdos eles podiam ali experimentar mesmo, de maneira prática, viver, né, não apenas fazer. Aconteceu justamente em Roma, né? Em Roma, por exemplo, a Alex estava estudando sobre o Império Romano. Mas foi, assim, muita coincidência, porque a gente virou a apostila Império Romano, e a gente estava lá, naquele momento. Então, e foi engraçado porque ainda teve a expansão do Império Romano, a gente foi para Israel em seguida, e tinham vários resquícios da ocupação romana que tem em Israel em alguns lugares. E a gente foi visitar para ele ver, olha, realmente, a arquitetura aqui é igualzinha àquilo que a gente viu em Roma, das colunas, do jeito da construção. Então, o 2D virou 3D para ele ali naquele momento, né? Então, as coisas meio que se misturaram. Da própria da Alice, de ciências, ela estudava os animais e aí via os animais, né? Sim, ela estava estudando vertebrados e invertebrados, e daí quando a gente foi mergulhar, ela viu esponja do mar, ela viu alguns animais que tinham vértebras, outros que não tinham vértebra, e daí ela saía da água do snorkel, a gente conversava sobre isso. Então era uma coisa muito... Isso era muito legal, porque a gente pegava ganchos do que é... Porque como a gente estava muito presente na educação, diferente do que acontece quando a gente está numa escola normal, eles têm aula, muitas vezes a gente nem sabe direito o que eles estão aprendendo. A gente ajuda a dar lição de casa, mas não é aquela imersão que a gente está tendo. Por exemplo, a gente estava estudando sobre erosão, com os dois de maneiras diferentes. O Alex era mais profundo, o negócio dela é mais simples. Mas a gente chegou na praia, construiu um castelo, fez um buraco, tá vendo? A água do mar tá vindo aqui. E aí, quando a água do mar entra, toda aquela areia cai. Isso aqui é um exemplo de erosão. Então, a gente aproveitava momentos que a gente estava se divertindo e passeando. Na Tailândia, quando a gente foi fazer os passeios de barco, a gente via no mar, né, as rochas, e eu falava, que tipo de rocha é essa daí, Alex?
Daí ele falava, é sedimentar, ou enfim, eles estavam... Toda hora a gente estava tentando buscar. Eu sou suspeita, porque eu recebia os vídeos, aquela coisa toda. As crianças, elas já, atualmente, elas têm o próprio canal delas no YouTube, que elas trazem conteúdo de forma bilíngue para as crianças. Não é um conteúdo apenas, né? Claro que um adulto ele pode acessar, mas as crianças se comunicam com crianças. Então, assim, o protagonismo que os seus filhos desenvolveram é incrível nesse processo todo. Não apenas nesse ano. Lógico que esse ano foi, assim, aquela virada de chave. Mas, naturalmente, em todo o processo educativo deles, né? Nossa, a gente vê, é engraçado, porque é aquilo que eu estava comentando esses dias com uma amiga minha. A gente não quer, mãe não quer comparar, mas todo momento a gente compara nossos filhos, até inconscientemente, com os amiguinhos, né? E a gente vê uma diferença muito grande de quem está sempre em casa e de quem está passeando por aí. Sim, o Pedro falou aqui há pouco, o livro está no mundo, de fato a escola é o mundo, né? O conhecimento hoje, ele está em todos os lugares, nos livros, na internet. Eu até fiz um post há pouco tempo, essa semana, do próprio Rubem Alves, que para mim é uma pessoa, né, uma referência. Ele fala do professor de espantos, né, do educador de espantos, o professor que não ensina nada. Porque o nosso objetivo é aguçar ali aquela chaminha e ir trabalhando em cima desse desejo, dessa curiosidade. As crianças já têm um potencial natural de aprendizagem. Todos nós temos, por todo o período das nossas vidas. Sendo que, algumas vezes, a maneira muito estruturada e formal que a gente aprende pode diminuir ou até mesmo destruir esse nosso desejo, esse nosso gosto, prazer pelo aprender. Então, é incrível mesmo. As meninas brincaram aqui com a dança da apostila. Gente, fizemos quase uma festa. Isso é algo muito importante, porque no início algumas famílias chegam muito apegadas aos livros, porque é a única maneira que as famílias descobriram que é possível aprender, né? Assim, a gente não teve outras oportunidades. É um processo de aprendizagem para todo mundo. Por isso que eu brinco que o homeschooling não é homeschooling. Primeiro que a gente não está ali restrito a 4 paredes, né? No caso, o homeschooling, a gente está no mundo. Mas, principalmente, é educação familiar, porque todos estão em aprendizagem constante o tempo inteiro. Não só de conteúdo, mas também aprendendo a lidar. E as pessoas... uma tristeza, assim, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, porque a experiência que as pessoas tiveram esse ano de 2020 com o homeschooling obrigatório, e ninguém estava sabendo o que estava fazendo, as escolas completamente despreparadas, deixou um legado triste na palavra homeschooling, né? E eu falei para o André esses dias, nossa experiência foi tão diferente que dá pena das pessoas falarem, ui, Deus me livre, homeschooling nunca mais. E não foi assim pra gente, né? Não precisa ser assim. Então... Sim. Foi uma coisa equivocada, mas é pelo momento, não teve como, né? Todo mundo caiu de paraquedas nesse ano aí. Eu sempre brinco, isso não é homeschooling, né? Assim, a gente tem uma impressão completamente diferente. A abordagem, a gente pode utilizar diferentes abordagens de educação. O João Ricardo está falando aqui, sem professores não existiriam profissões. É exatamente isso. Não existiriam profissões. A família, quando ela decidiu, né, a Ana, o André, quando decidiram viajar, decidiram que iam manter a qualidade da educação dos filhos deles, eles procuraram um professor, uma instituição que pudessem colaborar com eles nessa jornada, visto que talvez, né, a formação de vocês é a publicidade, né? Isso. Visto que são 2 publicitários, ou seja, tem algumas especificidades do aprender, da própria educação, que às vezes a gente precisa sim de uma pessoa que é o profissional daquela área para orientar. Sem dúvida. Vocês fizeram uma jornada incrível, mas com certeza sem essa orientação profissional, vocês talvez, né, bateriam um pouquinho cabeça, as crianças não teriam essa experiência de aprendizagem tão significativa como elas tiveram.
E é E a isso. gente sabia que a gente não estava sozinho, né? Tem esse lado emocional. Porque dá assim, uma insegurança, né? Porque assim, Muita. você coloca em jogo, digamos, o futuro do seu filho. Então você sabe, será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que a gente está fazendo a coisa direito? Será que no futuro ele não vai ter problema por causa desse ano que a gente está? Passa mil coisas, mil inseguranças na nossa cabeça, né? Sim. Então, ter um apoio profissional faz muita diferença nesse momento, né? Faz sim. Inclusive, tem famílias, quando você está viajando o mundo, nem sempre é possível, mas tem famílias que contratam professores específicos para determinadas matérias. É uma maneira. Existem diversas maneiras, né? Tem professores, inclusive, que têm várias famílias viajantes, mas uma contratou e o professor ministrava aulas online, passava determinadas sugestões para que eles pudessem aproveitar mais aquele país, sabe? Então, assim, é enorme, é imenso as possibilidades que a gente tem. Não existe uma maneira específica. Vai de acordo com a possibilidade daquela família de explorar tudo aquilo e também dependendo da situação, né, financeira. E aí, eu quero perguntar para vocês uma coisa que veio aqui para mim e é uma preocupação de muitas famílias que acreditam, né, existem certos mitos. Porque só quem viaja o mundo é rico, porque precisa ter muito dinheiro, porque precisa ter muita coisa investida. Como vocês planejaram a vida de vocês financeira? É a mesma antes e depois da viagem? Conta pra gente. Eu vou deixar o André responder essa, mas eu vou só falar uma palavra primeiro, que eu acho que foi essencial pra gente, chamada priorizar. Esse foi o nosso verbo. Em 2018. Na verdade, foi um ano desde o antes, início, né? Na verdade, desde o início plano. a gente sempre priorizou isso. Porque a partir do momento que você coloca a viagem ou o teu sonho no topo da tua lista de prioridades, você corre atrás de fazer aquilo acontecer, né? Mas o lado financeiro é com esse cara aqui. Na verdade, eu trabalhava, né, eu tinha uma agência, eu fiz um acordo com os meus sócios que eu ia ficar um ano fora. Uma agência de publicidade. Agência de publicidade, né? Mas a gente já viajava bastante, então a gente já tinha, por exemplo, na questão financeira, a gente fez um planejamento antes dos lugares que a gente queria passar. Então, eu fiz a minha lista, a Ana fez a lista dela, as crianças fizeram a lista delas dos lugares que queriam conhecer. Então, a gente pegou as 4 listas e vamos ver o que é possível fazer. Então, alguns lugares, os 4 queriam, outros um queria, outros... aí a gente foi tentando organizar um roteiro que fosse possível, né? E também, claro, que a gente tentou pegar lugares que não fossem tão caros. Por exemplo, Londres, a gente sabia que ia ser um lugar que todos nós queríamos ir, mas ia ser muito caro para a gente ficar lá por um período muito longo. Então, a gente também teve esse cuidado na escolha. Na questão de... Aí, depois de definido um pré-roteiro... Deixa eu contribuir só com uma coisa, André. Olha a importância, tá, gente? Isso também é aprendizagem. Quando a gente coloca as crianças para participar ativamente do processo de planejamento, de orçamento, a gente aprendeu a separar as coisas, as matérias, mas ali elas estão aprendendo e muito. A gente consegue ali organizar por área de conhecimento diversos aprendizados, porque elas estão ativamente nesse processo. Isso é muito legal. Nossa, e eles se sentem importantes, e né? Eles a se autoestima... comprometidos. Exatamente, não é assim, olha, tá aqui, vai ser assim e pronto. Não, eles se sentem construindo aquela jornada junto, então é muito melhor para eles, né? Virou o sonho deles também, né? Eles absorveram porque eles estavam fazendo parte daquilo, né? Então, Sim. Aí a gente começou a planejar o itinerário, que foi a primeira questão, mas a gente não queria ficar muito engessado. Então, a gente não queria, digamos, já ter as passagens e datas de cada lugar, porque a gente fala assim, se a gente estiver num lugar e tá bacana, a gente tá gostando, a gente fica mais. Se a gente não estiver gostando, a gente pega e vai embora, vai pro próximo. Então, a gente... na questão de passagens, por exemplo, eu sou meio viciado em milhas aéreas. Né? Então, eu tenho até um curso que eu ensino sobre milhas aéreas. Então, a gente foi acumulando muitas milhas para poder fazer essa viagem e não gastar com passagem.
Então, praticamente a nossa viagem inteira foi com milhas, a gente não gastou dinheiro com passagem, o que já deu uma grande ajuda. Logo no Sim. início, como a gente tem o canal também, mas a gente achou um sistema que a gente achou muito interessante que chama o Home Exchange, que chama trocas de casas, né? Então a gente cadastrou a nossa casa em Curitiba para fazer parte desse sistema. Você paga uma anuidade, então as pessoas podem ficar na sua casa e você fica na casa das pessoas onde você Gente, isso é estiver viajando. maravilhoso. Quantos lugares incríveis, casas incríveis, carros disponíveis vocês tiveram durante essa viagem? Que eu fiquei babando. Pois é, e Então, casas lindas, né? casas Lindas! E assim, não é só exatamente ter que casar a tua, digamos, a tua disponibilidade com a da pessoa. Você tem um sistema de pontos que você pode dar os pontos. Por exemplo, eu quero ficar na casa que a gente ficou na Nova Zelândia. A pessoa O cara recebe não os queria pontos vir para cá, então ele recebeu os nossos pontos e ele pegou os nossos pontos para ir para França, sei lá, onde ele para onde ele quisesse queria. ir. Então a gente começou fazendo a viagem com os pontos e aí a gente gostou tanto do sistema, a gente entrou em contato com a empresa, né, e fez uma parceria para que a gente pudesse continuar viajando, porque os nossos pontos, digamos, como a gente está em Curitiba, não tem tanta gente que interessado em vir para Curitiba. Mas o Brasil não é tão. De qualquer maneira. Agora o Rio de Janeiro, viu, Pri? Você tá bem. Tá no top. Então aí mas de qualquer maneira a gente foi mostrando como é que funcionava o sistema. Então a gente fez uma parceria de divulgar o sistema. Então eles foram dando alguns pontos para a gente poder utilizar e divulgar como é que funcionava o sistema. Então a gente foi ficando em casa de pessoas, se as pessoas ganhavam os pontos, a gente mostrava as casas, e casas maravilhosas. Por exemplo, na África do Sul a gente ficou num lugar que era dentro de uma reserva. Então a gente viu os animais perto da nossa casa, né? Não o leão e tal, mas tinha javali, né? Tinha o Bambi que vinha sempre. Renas. Então, aí, por exemplo, na própria África do Sul, a gente ficou numa casa em frente, em Cape Town, em frente a Table Mountain, em Maurício, uma casa na frente da praia. E assim, sabe, Pri, a gente que é brasileiro, a gente é meio apegado, né, com aquela coisa. Sim. Tanto é que quando a gente resolveu fazer isso, eu peguei todas as nossas coisas da nossa casa e encaixotei tudo. E botamos numa salinha fechada com chave. E a gente começou a ir pelas casas e a gente olhava e as pessoas largavam tudo. Tudo. Né? Tinha tudo. Tipo, tinha roupa das pessoas, elas deixavam fazer um espaço no armário para você colocar suas roupas, mas o resto delas estava deixava lá. Então a gente tem muito receio, mas assim, europeu, americano, por todos os lugares que a gente passou, em né? vários momentos vocês tinham disponíveis carros para fazer passeio, viagem. Sim, teve pessoas que a única coisa que eles pediam era o nosso nome e o passaporte para deixar lá com a empresa do seguro, e a gente usou o carro da pessoa enquanto ela estava de férias. Na casa da África do Sul, inclusive, a moça que trabalhava na casa da África do Sul ficou junto com a gente para cozinhar, né, algumas coisas. Perguntaram se a gente queria ela em alguns dias. Eles tinham lá uma funcionária e não perguntaram, a gente pode dar férias para elas ou vocês podem ficar com ela. E daí a gente, inclusive, pagou um extra ali de limpeza e uma ajuda no salário dela, né? E ela ficou cozinhando pra gente, fez lasanha, e a gente daí acaba virando mais local ainda, porque você está convivendo junto com os locais no país deles. Inclusive, no final, a gente ia embora 2 dias depois, mas aí não tinha outra casa, eles falaram, não, que eles iam voltar 2 dias antes, a gente só conseguiu passagem, 2 dias depois que eles voltassem. Não, fique aqui em casa, a gente fica 2 dias juntos. E foi bacana, porque era um casal que tinha 2 filhos da idade dos nossos. Então a gente passou ainda 2 dias legal. junto com eles na casa deles, na cidade do Cabo, assim, foi muito bacana. A nossa exchanger da Malásia, por exemplo, ela tinha um apartamento e essa casa extra, né, que era uma second home dela. Ela ficou de nossa guia turística, ela levava a gente nos lugares. Que amor!
sabe? Passeava, Então, mostrava, contava história, levou em restaurantes tradicionais. então a gente começou a fazer O parte mundo é dessa muito melhor do comunidade. que a gente pode imaginar, né? Às vezes a gente É, coloca alguns julgamentos, mas normalmente as famílias que viajam sempre trazem assim relatos de receptividade positiva, de muito carinho, dessa troca tão rica. foi Então, muito legal. mas aí voltando para o planejamento financeiro, Financeiro. então as principais questões, a passagem, a gente com as milhas, a gente não teve custo. Ou um custo baixo, né? Porque a gente precisava pagar a taxa de embarque. Tem taxa de Então, embarque e tal. mas é muito menor. Muito menor. Aí na questão de acomodação, a gente começou com a questão do home exchange usando os nossos pontos, mas depois a gente acabou fazendo O patrocínio. o patrocínio. E aí a gente também estava trabalhando durante a viagem, né, com edição de vídeo. Que era o que a gente já trabalhava aqui no Brasil. Eu já era freelancer aqui no Brasil. Uhum. Então, os meus clientes eu pude manter. Aí vem de você ter uma profissão que é... Se bem que hoje em dia, né, com 2020, todo mundo descobriu que dá para trabalhar online. Quase todas as profissões, né? Então existem muitas possibilidades. E também com a questão de conteúdo, que a gente foi criando conteúdo para algumas marcas, algumas coisas assim, durante a viagem, além das parcerias também recebendo, né, em dinheiro. Então, aí a gente, inclusive, procurava as casas que tivessem conexão de internet boa, que era fundamental para a gente. Importantíssimo. Importantíssimo para a gente trabalhar. Algumas vezes a gente deu com os burros na água, porque as pessoas, porque o que é internet boa para você pode ser que não seja boa para o seu vizinho, né? Então, como a gente às vezes achava que, enfim, na Tailândia, né, a gente... Mas nada que um café, uma cafeteria, né? Alguns momentos a gente teve que realmente trabalhar na cafeteria. Várias reuniões, né? Tivemos várias reuniões em cafeterias, inclusive. Ou até lugares com coworking, assim, que você consegue se virar, né? Mas, em geral, a gente tentava buscar casas que tivessem conexões confiáveis. E aí, nessa questão ainda do planejamento financeiro, a gente tentou ser o mais minimalista possível. Ou seja, a questão de bagagem, cada um tinha uma mala, para a gente não pagar taxa extra. Então, a gente usou poucos lugares, quando a gente não tinha o carro disponível da casa, né? Então, em poucos lugares a gente alugou carro. Então, a gente andava a pé, a gente pegava metrô, a gente estava vivia como a pessoa do local. Exatamente. É que aqui, tipo, na Europa, por exemplo, a gente estava na Itália, o metrô suprime, é muito mais fácil às vezes do que andar de carro. Supre tudo. Já nos Estados Unidos a gente precisava ter um carro, porque quando a gente estava na Flórida, os lugares são mais longe, não tem tanto sistema de transporte. Então, a gente foi vários lugares com Uber. Exatamente. Mas a gente tentou sempre manter, a gente não ficava indo em um monte de restaurante, a gente ia no supermercado, comprava, cozinhava em casa. Quase tudo em casa. Teve essa questão de custo. Nossos recursos maiores eram destinados a passeios. Então, as experiências, realmente. Sim. Então, a gente quer fazer um mergulho na Tailândia, o passeio. Então, tá bom. Esse negócio, a gente tem que economizar em alguma coisa. Então, tipo, não vamos comprar nada. A gente quase não comprou nada durante a viagem, de lembranças e tal. Mas a gente trouxe muita experiência, que acho que pra gente é o mais importante. Nossa bagagem cultural voltou cheia. Com certeza. Então, a gente investiu em experiências, né? Então, os nossos gastos maiores realmente foram nisso. Alimentação, mas a gente... A alimentação a gente já teria aqui no Brasil. Esse gasto aqui em casa, ficando em casa, né? E a gente realmente optou por alguns países com custo mais baixo. Às vezes não deu, teve momentos que não deu. A gente aproveitou os parentes pelo mundo e ficou na casa do meu primo. Dubai, por exemplo, que é um destino mais caro. A Itália também, que era tudo em euro, a gente ficou na casa dos primos. Aí você vai na cara de economiza numa parte, contribui em outras e ainda... E foi momentos muito legais, assim, inclusive para as crianças que estavam ficando naqueles momentos que elas estavam ficando com saudades. A gente ia para um primo ou para uma casa de alguém que falava português e daí eles já reabasteciam para continuar, né?
Foi Sim. muito legal essa Uma parte. coisa que me chamou muito a atenção com a gestão de vocês, a que vocês fizeram, é esse de poder viajar o mundo de avião, porque é muito comum, eu tenho muitas famílias que viajam de veleiro, que viajam de motorhome, mas que conseguem fazer todo esse percurso. E a gestão que vocês fizeram financeira para fazer de avião é muito difícil. Sabe? Realmente exige um planejamento, uma ação muito estratégica para que a coisa funcione bem, para que vocês não tenham nenhuma surpresa muito inusitada no meio do percurso, né? Sim. Em falar em surpresa, me perguntaram, né, qual foi o grande desafio da viagem de vocês? Na verdade, assim, quando a gente tem um. A gente tem que estar preparado porque os perrengues vão acontecer. Sempre. Sempre. E na primeira parada nossa, o nosso, digamos, todo o nosso planejamento era para começar pela Austrália. E já de cara a gente teve um problema com o nosso visto, então a gente não conseguiria entrar na Austrália. A gente já tinha tudo programado para um mês na Austrália, aí a gente teve que ficar um tempo no Chile, depois um tempo na Nova Zelândia, que não exige visto para brasileiro, e para aguardar a saída do nosso visto, que não demorou mais tempo, porque a gente, inclusive, eu fiz uma besteirinha lá quando eu estava solicitando visto. E aí eu o visto lembro acabou. disso. Nossa, até chorei, Pri. Foi triste. Essa história foi triste. Então, mas isso também traz um pouco de resiliência para a gente, né? Sim. Então, já que estamos aqui, vamos aproveitar. E aí a gente conheceu o Chile, conheceu a Nova Zelândia. E principalmente um aprendizado muito grande para as crianças que não está em livro nenhum, né? É como que você você vai lidar com se isso? Vira quando o bicho pega. O que quando você não vai tem fazer, nada né? planejado, quando a coisa acontece fora daquilo que a gente podia planejar. Então a gente é esponja, né? Eles veem a nossa reação. Eles são nossos. Nós somos exemplo, eles são esponja. Então eles veem a nossa reação e eles veem como é que a gente está lidando a todo momento, né? 24 horas Sim, ali. As tudo é parabólicas deles aprendizado. estão ligadas. Sim, eles então, são se a gente ligados se o tempo desesperar inteiro. ali, se a gente se desesperar ali, tipo, eles não. O que é? Eles vão sentir esse desespero. A gente falou, não, calma, a gente vai procurar um hotel hoje, vamos resolver, vamos ficar aqui. A gente ficou em Santiago, aí a gente até teve que trocar de hotel para procurar um hotel mais barato, porque aquilo não estava planejado. Na Nova Zelândia, daí a gente já conseguiu uma casa. Depois a gente ficou num albergue na Nova Zelândia. A gente foi para um albergue alguns dias, lá estava muito caro. Uma experiência diferente para as crianças. Eles adoram albergue. Na Espanha também, numa viagem anterior ainda, eles tinham ficado num albergue, eles acham super divertido. Tem mais gente, né, para troca. Então, assim, foi um desafio, tipo, reorganizar essa parte da viagem, mas foi um grande aprendizado para eles também, de ver que, tipo, nem sempre tudo vai dar certo, e ok, é o que temos, vamos resolver. E tiveram, assim, ao longo do caminho, vários momentos que a gente pensava assim, será? Vamos continuar? Vamos fazer nossa malinha e vamos voltar, né? Porque tem dias que você tá corda azedo, né? Nem tudo é mar de rosas, né? Mas a gente aprendeu que quando você tem um objetivo, tem que focar, né? E a persistência você consegue realizar, né? E foi um pouco muito disso que eles pegaram, né? Da volta ao mundo, de aprendizado. Absorveram, né? A aprendizagem, a gente conhece de uma forma equivocada, acredita que só aqueles conteúdos estão no livro, né? Mas a grande verdade é que todas essas situações fortalecem o emocional das crianças, como vocês citaram. As crianças estão ali absorvendo o tempo inteiro a reação de vocês. Então, a formação da criança perpassa todo um ciclo integral, né? De desenvolvimento, ali pensando intelectual, afetivo, motor, né? E, por último, de fato, o intelectual. A gente precisa pensar em todas essas etapas. É incrível a experiência. A psicóloga Poliana perguntou aqui qual o convite proposto do casal para os pais que querem investir na educação livre.
Se eles, por exemplo, o André e a Ana não tivessem talvez tão preocupados com o retorno deles para a escola, porque às vezes você passa mais tempo, né, viajando, mais anos, né, 5 anos e tudo mais, então você pode pensar naquela estrutura escolar para frente. Você pode aproveitar todas as oportunidades da viagem como aprendizagem. Então, por exemplo, quando vocês visitam diferentes lugares e tem ali uma cultura culinária, gastronômica diferente, eles estão aprendendo. Quando eles chegam num país diferente, num continente diferente, eles vão aprender sobre a moeda, né, monetária, eles estão sempre aprendendo. Não necessariamente precisa ser estruturado ou baseado em livros. Como eles citaram, é porque, para mim, é muito próximo ouvir a história deles, que eu acompanhei muito de pertinho. Então, assim, as crianças experimentaram de tudo. Elas viveram tantas aventuras, são tantas experiências, né? E eles ainda conseguiram colocar ali a preocupação que eles tinham, sim, que é real, que é algo que eles, né, precisavam utilizar, que era o conteúdo tradicional, não tem problema nenhum. A ideia da educação familiar é exatamente essa, atender as necessidades de cada família e deixar elas percorrerem. Ao longo desse período vai ser feitas várias interferências, a gente vai mudar uma coisa, a gente vai mudando a estratégia, a família vai vendo o que funciona, o que não funciona, tá? Mas eles citaram que colocaram a educação livre, até o próprio brincar durante todo o processo. E até aquele momento que era mais tradicional, as crianças se divertiam, sabe? Tinha uma troca tão legal entre os pais, então é válido, gente. Tem muito da viagem ainda nos nossos highlights, nos destaques do nosso stories ali. Ficou bastante coisa, então se quem quiser acompanhar ainda tem lá. Sim, vá. No dia a dia. Ó, tem o YouTube também, né? E qual é o canal das crianças, que eu não me lembro o nome agora, eu sempre vejo. Então, o canal das crianças é dentro do nosso canal, na verdade é uma playlist do nosso canal. O canal nosso é o youtube.com/azesabordo, com S. Como está escrito ali em cima. Isso. E a playlist das crianças é Aprendi Viajando. É o programa que eles fizeram de 1 minutinho cada vídeo, especialmente para outras crianças, quando eles contam as curiosidades das coisas que eles aprenderam viajando. E até esses dias eles falaram que faz tempo que eles não gravam, né, mãe? Vamos fazer de novo. Eles estão animados. Eles se divertem, eles são lindos falando. Eles realmente, eles estão fazendo um trabalho incrível de formação e educação com as crianças de vocês. A professora Jurisa está aqui, ela falou, imagina a experiência linguística, os idiomas diferentes. Incrível. O próprio canal, as crianças brincam com essa coisa do bilinguismo, né? Me conta, como é que surgiu essa ideia, assim, como vocês perceberam que isso era uma necessidade, uma dor das pessoas que estavam acompanhando vocês? O que a gente percebeu é que também foi o nosso problema, né? A gente percebe que existe muito conteúdo na internet que estimulava consumismo, né? Era criança abrindo pacote, era criança... não tinha muita coisa de criança fazendo algo cultural para outras crianças. Então, ou era vídeo de videogame, né? Que o Alex assistia muito, ou a Alice às vezes passava o dia vendo esses... abrindo pacote e Barbie de Kinder Ovo, abrindo unpacking, né? Unpacking, isso aí. E daí a gente perguntou para eles, será que não seria mais legal a gente fazer uma coisa que as pessoas pudessem aprender ao mesmo tempo que elas estivessem se divertindo? Fosse conteúdo de qualidade. Isso, aí eles embarcaram nessa e daí a ideia veio da Alice. Ela falou assim, mãe, eu acho que seria mais legal se a gente fizesse em inglês. Daí eu falei, seria legal, mas aí a gente não está ajudando as pessoas que querem aprender inglês. Então vamos fazer, quem sabe, em português, e algumas palavrinhas a gente fala em inglês e coloca lá um ícone para a criança descobrir o que era aquilo que vocês estavam falando. Daí eles ficaram super empolgados que eles iam estar, além de ajudando as crianças a aprenderem uma coisa diferente, ia ter essa pitadinha do ensinar inglês para outras crianças também.
É que a gente colocou eles numa escola bilíngue desde pequenos, né? Sim, Então a gente sempre viu a necessidade disso. Então eles, tipo, já desde Para eles era natural era essa natural. troca de língua, né? Então, desde pequenos também aqui em casa, sempre a TV foi em inglês, mesmo quando estava assistindo desenho, alguma coisa, para poder incentivar isso. E é engraçado porque daí quando a gente chegava, eles já tinham isso na cabeça do inglês. A gente chegava num país, eles queriam aprender as palavras do lugar também. Então a gente sempre aprendia, vamos agradecer, obrigado. Então a gente sabia, aprendia no lugar Em como é que tailandês, hoje eles sabem em tailandês, em italiano, hebraico, eles sabem obrigado em tudo, todas as línguas dos lugares para que eles poder. passaram. Tem gente falando aqui que queria ser filho de vocês. A gente adota. Ai, ai. Maravilhoso. Legal. Bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Foi uma outra dúvida que surgiu ao longo do período. O que mais vocês viram? Vocês devem ter encontrado, né? Eu sei, muitas famílias viajantes. Que tipo de trabalho remoto essas famílias costumam fazer? Pelo menos que vocês tenham experienciado. Na verdade, a gente acabou não encontrando, como a gente não ficou tanto tempo em alguns lugares, porque tem famílias que passam, sei lá, 3, 4 meses num lugar. Sim, A gente ficou em média 20 a 30 dias em cada destino. Então a gente acabou não encontrando tantas famílias no meio do caminho. Mas a gente, nas nossas pesquisas, viu que, por exemplo, tinham lugares que são mais comuns para nômades digitais, e que aí tem muitas famílias que estão morando. Então, eles fazem os meetups das famílias. Mas o meetup seria os encontros das famílias nos locais. Mas a gente acabou não participando tanto, o que a gente acompanhou foi mais famílias pela internet, vendo alguns exemplos, né, quando a gente estava fazendo essa pesquisa, mas de encontrar realmente não tiveram muitas famílias que a gente encontrou. Não, a gente fez amizades com algumas famílias, mas que eram famílias locais. Daí... Que viajavam bastante. Isso é muito bacana, porque vocês, na verdade, já tinham um tipo de trabalho que facilitava estar, né, de forma remota nos lugares. Há famílias que estão fazendo essa transição, estão fazendo uma pesquisa de como podem começar uma nova jornada profissional e tudo mais, para que possam estar por aí livres pelo mundo, aproveitando essas oportunidades. A liberdade geográfica era uma coisa sempre muito importante para a gente, porque a gente gosta muito de viajar, então a gente queria poder trabalhar e ainda estar na estrada, né? Então, esse ano que a gente está meio sofrendo aqui, que não pode sair de casa. Eu vi que vocês fizeram uma viagem, brincaram em casa mesmo, montaram todo um esquema de avião. Lembram? A Alice fez. A Alice era a nossa aeromoça. Maravilhoso, gente. Não é a aeromoça mais, que eu tô muito velha. Comissária. Eles simularam, colocaram um banco, fingiram que estavam num avião. Tudo por quê? Porque aquilo já tá na essência dessas crianças, né? Imagina a falta aí que tá fazendo. Perguntaram o que vocês fariam diferente em uma nova viagem por agora, se vocês fossem planejar uma viagem nova. Olha, uma coisa que depende, a gente tinha tanto lugar na nossa lista, a primeira, que a gente queria conhecer, e o mundo é tão grande que a gente começou a botar lugar, e tiveram alguns lugares que a gente não conseguiu ficar tanto tempo como a gente gostaria. Talvez diminuir um pouco o número de países e aumentar um tempo em cada lugar, né? E eu acho que talvez isso fosse uma coisa que a gente pudesse fazer diferente. E eu acho que a gente estava muito preocupado também com esse esquema do aprendizado, de matéria e de seguir a apostila. E hoje eu vejo que não precisava estar tão em cima das crianças. Às vezes eu me culpo de ter... Deu umas brigas lá, porque não é assim facinho, né? Não é tudo mimo. É um desafio, é um desafio. Sim, teve dias que eles não queriam sentar, teve dias que não faziam lição de casa, e daí dava BO, né? Dava briga. Há quem pense que é tudo, né, maravilhoso, mas é um dia de cada vez, com certeza. Exatamente. Então eu acho que talvez se a gente tivesse um pouco mais relaxado com essa questão, teria sido mais gostoso. Mais tranquilo, É um processo, né? É o processo de maturação das coisas. Vocês precisaram passar para entender que existem outras formas de gerir a educação das crianças. Hoje vocês têm um conhecimento
que, nossa, não tem como mensurar em relação a antes, né? Como vocês chegaram e saíram, é imenso. Vocês podem, como a gente está aqui nesse momento, trocando, partilhando aí com diversas famílias interessadas, preocupadas, que tiveram as mesmas dores que vocês já conseguem aqui passar mais tranquilidade para elas. Sim. Bem, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, esse é o último momento. Ana, André, me contem que vocês querem trazer algo a mais. Vocês não contaram que vocês gostariam muito de partilhar. A gente descobriu assim um aprendizado que a gente acha que ele vai levar para a vida inteira, é que nada é definitivo. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Tudo é mutável e a gente aprendeu a ser tão mais flexível nessa viagem, que foi, acho que, um dos grandes legados que ficou, né? E que nada precisa ser certinho. A gente tem uma educação, né, de tipo aquela tradicional de que você vai para a escola, vai para a faculdade, vai casar, vai arrumar um emprego, vai trabalhar lá e tal, e que não necessariamente precisa ser assim, né? Você pode resolver e tá tudo bem você mudar de ideia e começar alguma coisa nova, experimentar coisas novas. Então a gente não precisa ficar dentro daquela caixinha, né? Dá para sair, tem muita vida lá fora, tem muita oportunidade que você pode seguir e que se não der certo, tá tudo bem. Começa de novo uma outra volta coisa. E não tem vergonha de voltar atrás também, sabe? Então a gente falou muito, a gente bateu muito nessa tecla para as crianças que não tem erro, tem aprendizagem. Até no erro, né? Quando você errou, você aprendeu uma maneira de não fazer. Então na próxima vez você vai fazer de outro jeito. Quantas vezes, né? Todos os grandes feitos da sociedade foram baseados em vários erros, assim, em várias tentativas. Então, vamos ressignificar essa ideia do erro, né? O erro, ele é um processo, é uma parte do processo criativo. A gente precisa lidar com ele melhor mesmo. Bem, vocês já tinham os recursos financeiros para toda a viagem? Não. Para um mês. Vocês foram trabalhando, né? Ao longo. Não, mais de um mês. Não era... um mês e pouquinho. Tipo, 2 meses. Não, mas é que uma parte foi consumida logo no Chile e na Nova Zelândia, que não estava planejado. No perrengue do Chile foi muito dinheiro, né? Então, mais um aprendizado. Foi mais um aprendizado, mas não estava 100%. A gente foi meio com a cara e com a coragem, assim. Tanto que o próprio patrocínio do Home Exchange a gente não tinha no início, né? A gente estava indo com os pontos que a gente tinha da nossa casa. Isso aconteceu durante a viagem. Então a gente foi buscando algumas maneiras de tentar otimizar. Mas a gente não tinha o dinheiro todo da viagem. E por vários momentos a gente foi aceitando o trabalho no meio do caminho para se manter viajando. É como eu fiz um post há pouco tempo falando exatamente sobre isso, o potencial empreendedor que as famílias que estão pelo mundo, que são viajantes, têm, assim, a capacidade de resiliência, de se adaptar, de iniciar uma nova jornada, de refletir e olhar para aquilo de uma perspectiva diferente. Às vezes, a vida vira a gente do avesso exatamente para que a gente tenha aquela vista. E aquela vista pode ser incrível. E a gente não se permite. Então, por exemplo, a gente trabalhava com edição de vídeo, mas com esse conhecimento que eu tinha de milhas, eu criei um curso de milhas. Então, eu tenho vários alunos. Foi uma maneira de rentabilizar um conhecimento que eu tinha, mas que não era um conhecimento formal, vamos dizer assim. Eu não me formei nisso, mas então eu empacotei esse meu conhecimento e estava vendendo. Foi uma das nossas fontes de renda, além de ajudar na questão de passagens. Eu tenho meus alunos que eu ensino a viajar com milhas, então no meu curso é uma maneira de eu rentabilizar, ajudou a gente também na viagem, né? Sim, e tem ajudado diversas pessoas que estão buscando essa liberdade geográfica, e quem tem criança, vocês ainda têm como contribuir com as informações que vocês têm, com a troca, com tudo que vocês buscaram aí de extrema qualidade para as crianças. A profissão deles são publicitários. Eu, por um tempo na minha vida, fui professora de inglês, né? Fui professora de inglês por 5 anos, logo que o Alex nasceu.
Engraçado, eu tive essa transição de carreira justamente porque eu queria ficar mais tempo com ele e eu queria um emprego que fosse mais flexível. Então, eu vejo que muitas pessoas às vezes ficam apegadas à sua carreira. Meu Deus, Sim. mas eu me formei, mas eu vou jogar fora todos os meus anos de construção de uma imagem ou do meu suado diploma que está ali na parede, bonitinho. E não precisa ser assim, né? A gente pode ter diversas profissões ao longo da vida E tá tudo bem isso, né? Você mudar o teu caminho se você... Se você estiver fazendo isso pelos seus filhos, para estar mais perto, logo, logo eles vão crescer e eles vão lembrar disso com muito carinho. E eles vão criar asas, que a gente sabe, porque a gente não cria os filhos pra gente, mas eles sempre vão voltar para o nosso, né? Eles sempre vão voltar trazendo ali toda aquela experiência. E pelo menos uma certeza que a gente tem, né? Assim, as nossas crianças não são diferentes de nenhuma outra criança que está dentro da escola tradicional. São crianças comuns, têm os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, as mesmas qualidades, né? Mas a gente tem certeza que a gente está proporcionando ali diversas experiências para que eles possam sair, né? Para quando eles forem sozinhos, eles se virar bem aí diante das adversidades da vida. O voo vai ser deles, né? Exato. E a gente sabe que a gente está mandando eles com segurança, porque eles já conhecem quem eles são, né? E eles têm esse suporte de orientação. Nós somos os orientadores dessas crianças, desses seres divinos que vieram aqui na Terra. Para nos ensinar tanto. Nossa! Sem dúvida. Eu sempre brinco, assim, a escola... não é para criança, né? Porque as crianças elas já têm ali essa potência criativa, elas já aprendem. A escola somos para nós, os adultos, que precisamos desaprender todas as coisas para estar com eles ali completos, com uma escuta ativa, com um olhar sensível. As crianças são os nossos mestres. Sem dúvida. Bem, live riquíssima, obrigada por mais famílias assim. Quanto tempo deu de live pra gente ficar gravada? Então vamos lá, gente. Acho que foi 1h10, são 11h09. Bem, me ensinem aqui como é que eu faço para salvar isso, que eu não sei, gente, por favor. Eu acho, Pri, que quando você desliga, terminar, ele vai ter uma opção para você salvar. Lá em vai cima. colocar no IGTV. A pessoa aprendiz autônoma aqui, eu já vi no YouTube, já fiz um monte de coisa. Imagino que sei, mas vale perguntar. Gente, Ana, André, muito obrigada. Olha, eu acredito que a jornada de vocês inspirou aqui muitas famílias, muitas pessoas, olha, amigas também que eu conheço estão por aqui, pessoas que nem filhos têm, mas já estão aprendendo sobre todo esse universo. Obrigada de coração a todo mundo que disponibilizou aqui mais de 1 hora conosco, tá? Muita gratidão. A gente que agradece o convite e a gente está à disposição também. Quem tiver dúvida, quiser mandar mensagem para a gente, manda um direct aqui no Instagram, a gente responde, ou no YouTube, qualquer coisa, a gente está disponível aí. Aproveitem site, né? A oportunidade, eles têm vários meios de comunicação digital, um conhecimento muito diferenciado de viajar pelo mundo, e principalmente com crianças, e da maneira que eles fizeram, com uma gestão possível, acessível e com avião, porque não é tão comum. Pelo menos eu vejo as famílias viajantes acessarem de outras maneiras. O avião normalmente é algo que fica difícil, né? Não fica tão acessível. Então a gestão que eles fizeram é muito estratégica e inteligente. Legal. Gente, um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.